Eu sei que parece inacreditável e um conceito absurdo, mas um dia em um passado distante, a EA era uma desenvolvedora que se preocupava em fazer games originais. Como eu gosto muito de vocês, eu vou fazer de conta que não tenho nada contra a EA, para poder falar de coração aberto sobre Road Rash, uma das séries mais amadas dos videogames que nasceu na era 16-bit e marcou as lembranças de muita gente. Esse é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem. E aí topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de uma moto por aqui, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Deixa eu te fazer uma pergunta, você sente saudade do Road Rash? Sim, certeza ou todas as anteriores? E qualquer que tenha sido a sua resposta, você acertou, porque a última novidade da franquia saiu em 2003 no Game Boy Advance. No dia da publicação desse vídeo, quase 2 décadas se passaram sem nada acontecer com o Road Rash. Mas antes de falar sobre por que a franquia tá caída e abandonada na beira da estrada, bora entender como foi que tudo começou. Tudo começou com Trip Hawkins, um nerd americano nascido em 53, um cara visionário que ainda adolescente transformou sua paixão por jogos de tabuleiro em um negócio. Quando cansou de jogar jogos feitos por outras pessoas, ele começou a fazer os seus próprios jogos, e quando os jogos de tabuleiro já não tinham mais a mesma graça, ele partiu rumo ao mundo dos jogos eletrônicos. Em 1982, o Trip Hawkins fundou a Electronic Arts, criada com o conceito de conectar as pessoas através da arte eletrônica. Foi na era Trip Hawkins, entre 82 e 94, que a EA construiu a sua marca como uma desenvolvedora de games e colocou uma bela quantidade de jogos no mercado. Muitos desses games se tornaram verdadeiros clássicos, e entre eles está o Road Rash de 1991. Esse é um game que mistura corrida de motos com briga de rua e um sistema de progressão. É como se misturasse Super Hang-On com um Double Dragon e uma pitada de RPG para dar aquele tempero. Especialmente pro começo dos anos 90, essa é uma combinação bastante fora da casinha, mas que deu muito certo e gerou mais de uma década de games. A pergunta é, como é que surge um game assim? Será que ele foi planejado para ser assim desde o começo? Ou será que é a consequência de uma série de eventos afortunados? Quando a EA começou, ela era mais uma publicadora do que uma desenvolvedora. Na prática, quer dizer que ela ajudava os desenvolvedores a colocar os seus games no mercado, e fazia isso focada no mercado de games para PC. Estamos falando do meio dos anos 80 nos Estados Unidos, um momento que foi delicado para o mercado de videogames naquela região, e ainda vivia o ranço causado pelo famoso crash dos videogames. Por causa disso, a EA demorou bastante para se envolver com videogames, e só foi fazer isso de verdade quando ficou muito claro que o Nintendinho era um sucesso e que chegou para ficar. Mas por onde começar? Contratando desenvolvedores para criar títulos originais. A EA tinha certeza de que o caminho era através dos jogos de esportes ou dos jogos de corrida, mas antes precisava descobrir do que o hardware do Nintendinho era capaz. Jogos de corrida no Nintendinho não eram novidade, com visão por cima ou por trás do carro, mas esses jogos eram feitos com aquela pegada arcade, e a EA queria algo um pouco mais realista. Só que não demorou, e os desenvolvedores da EA chegaram à conclusão que até poderiam tentar tirar leite de pedra do hardware do Nintendinho. Só que estava claro que o console da Nintendo não era o mais adequado para o que eles tinham em mente. Mas nem tudo estava perdido, porque a Sega tinha um novo videogame no mercado que usava um processador de 16-bit, que pelo menos na teoria seria uma escolha melhor. Foi assim que o desenvolvimento do game de corrida da EA migrou do Nintendinho para o Mega Drive. Mas mesmo com hardware melhor, a transição não foi lisinha como a pele de um golfinho. E pergunta pra você já passou a mão em um golfinho? Eu já, e se você quer saber como é que é, passa a mão em uma berinjela que a sensação é quase a mesma e vai custar muito mais barato. E algo me diz que o Echo não curtiu. No Mega Drive, o trabalho de desenvolvimento continuou, e eventualmente a magia da programação criou um algoritmo capaz de criar uma estrada em movimento com tudo que tem direito. Só que a pista é somente um elemento de um jogo de corrida, e não pode consumir toda a capacidade do hardware sozinha. O game tem que ter adversários, cenários, música, efeitos, animações, fora a programação para fazer tudo isso funcionar junto. Na real, mesmo no Mega Drive, o realismo estava meio fora da realidade do que o console era capaz de apresentar. Além das limitações
limitações do hardware, outro problema surgiu no horizonte, um problema conceitual, que não era nada simples de resolver. A EA tinha em mente fazer um jogo como o Indy 500 do PC. Esse game foi considerado à frente do seu tempo por oferecer fidelidade às corridas reais dentro do possível, mas também por permitir que o jogador pudesse alterar as características mecânicas do carro e depois pudesse testar esse carro durante os treinos antes de colocar ele para competir. Em Indy 500 as corridas poderiam ter até a duração de 200 voltas. Já imaginou você ali, dirigindo um carro de mentira, em um circuito oval que o maior desafio é fazer curva para a esquerda por 200 vezes seguidas? Pode até ser realista, mas o termo técnico que define um jogo assim é jogo chato pra preula. Um jogo desses podia ter o seu público em PCs, mas para um videogame como o Mega Drive a pegada teria que ser outra. O jogo de corrida da EA estava vivendo um dilema técnico e conceitual, até que Randy Brin, um dos produtores de Road Rash, teve uma ideia que mudou tudo. E se ao invés de um jogo de corrida de carros, fosse um jogo de corrida de motos? Essa mudança fazia sentido tecnicamente. De acordo com o Randy, o limite de sprites por linha que o Mega conseguia mostrar ao mesmo tempo complicava o uso de carros. Cada carro precisava de 3 ou 4 sprites para ser completamente desenhado, e mais do que 7 sprites na mesma linha, o jogo começava a piscar mais do que luz em festa rave. Já desenhar uma moto usava apenas 2 ou 3 sprites no máximo, permitia que mais motos fossem mostradas na tela sem tanta piscadeira. Por serem menores, a tela também teria mais espaço livre para mostrar outras coisas, como mais detalhes dos cenários, por exemplo. O Randy Brin sempre gostou de motos, ele era um motoqueiro, e quando pensava em motos, ele pensava na velocidade e na liberdade de pilotar em estradas abertas. Esse era um conceito muito mais divertido e interessante do que pilotar um carro em circuito fechado. Os chefes do Randy na EA inicialmente não foram fãs da troca de carro por motos, mas como tinha um argumento técnico defendendo essa troca, acabaram aceitando. Mas ainda tá faltando um elemento importante nessa história. É claro que eu tô falando dos chutes e socos trocados durante as corridas. De onde será que veio toda essa agressividade gratuita que deixa o game muito mais divertido? Quem diria que a troca de bordoadas enquanto as motos são pilotadas foi inspirada pelo próprio esporte MotoGP, e também pelas cenas de bike onde o couro come, no clássico anime de 1988, Akira. Road Rash ficou em desenvolvimento por aproximadamente 2 anos, até que depois de muitos problemas técnicos para manter a taxa de frames por segundo aceitável, finalmente chegou ao público em 1991. Chegou como um jogo meio desacreditado, mas quando o povo começou a jogar, a descrença se transformou em entusiasmo. Não foi o primeiro jogo a misturar corrida com alguma forma de combate. Mac Rider no Nintendinho e Fighting Roller no arcade já mostravam alguma forma de agressividade gratuita sobre rodas, mas do jeito de Road Rash, um visual pseudo 3D, cenários variados, enredo com uma pegada caindo mais pro lado realista, usufruindo de todo o poder 16-bitiano, foi a primeira vez e merecidamente foi um sucesso. O game coloca o jogador bem no meio de uma competição de rua ilegal, que tá rolando nas estradas da Califórnia. Conforme o jogador progride, as corridas vão ficando mais longas e mais difíceis, mais rápidas e cheias de obstáculos, incluindo aí a polícia motoqueira, que vai fazer um cafuné usando cacetetes e claro, vai te prender se você der bobeira. Olhando pro visual do Road Rash com os olhos de hoje, pode não parecer alguma coisa impressionante, mas com o olhar de 1991, os gráficos de Road Rash deixaram todo mundo de queixo caído. Porque o jogo é cheio de detalhes, como por exemplo o espelho retrovisor no canto de baixo da tela, ou quando o jogador capota e cai da bike e tem que literalmente voltar correndo pro local dos destroços do acidente para só então poder retornar para a corrida. E a EA fez bastante questão de colocar personalidade nos adversários, que sempre tem provocações para deixar o jogador pistola e se sentir cada vez mais participando do mundo das corridas clandestinas. O jogador começa sem nada, praticamente nu com a mão no bolso lá na base da pirâmide, e a cada corrida vencida vai subindo nos ranks e vai ganhando uma grana para melhorar a moto atual ou comprar uma outra ainda melhor. A EA daquela época não tinha grana para usar nomes de marcas famosas dentro do jogo, e é por isso que a gente vê Panda no lugar de Honda ou Kamikaze no lugar de Kawasaki. Quando todos os detalhes são somados, passando pelos animais, pela física da moto e até pelas placas de trânsito, tudo foi feito pensando em criar uma experiência super imersiva e deu muito certo. Road Rash criou quase que automaticamente uma base de fãs que queriam muito mais do que apenas um jogo. O sucesso foi tão grande que o Road Rash começou no Mega Drive, mas teve ports para o Master System, para o computador Amiga e até para o Game Boy clássico, só para lembrar de alguns. E falando nisso, eu tenho que te lembrar que se você tá curtindo o vídeo, deixa aquele like e não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. É assim que você fortalece o canal, então faz isso agora, não deixa para depois não, senão você acaba esquecendo.
O que o povo queria mesmo era mais Road Rash, e isso aconteceu novamente no Mega Drive em 92. Para muitos, Road Rash 2 é visto mais como um update do primeiro game do que um jogo completamente novo. É a mesma engine, aproveita muitas das sprites, mas é um universo expandido que passa por outros estados além da Califórnia. E a grande novidade fica no modo para 2 jogadores simultâneos na tela, porque no primeiro jogo não era assim, cada jogador jogava sua própria partida alternadamente. Outras melhorias foram adicionadas, o sistema de combate ficou um pouco mais refinado, as motos ganharam nitro para dar aquela turbinada, mas na essência o jogo era praticamente o mesmo. O que não era ruim, já que a galera queria mais Road Rash do jeito que fosse. Mas em 1994, uma coisa diferente aconteceu dentro da EA. O fundador Trip Hawkins deixou a empresa para perseguir outro objetivo: criar o seu próprio videogame. Mas não qualquer console, um videogame que prometia chegar ao mercado como sendo o mais bilonga das galáxias já visto, o 3DO. E no 3DO, o Road Rash teve um renascimento, ou um remake, ou um remaster, você escolhe. Eu arrisco dizer que essa era a visão que a EA tinha pro jogo desde o começo, mas que o Mega Drive não tinha condições técnicas de realizar. No 3DO, o Road Rash encontrou toda a velocidade e realismo que sempre quis. Além de gráficos de jogo bastante melhorados, Road Rash no 3DO também fazia uso de vídeos em tela cheia e de uma trilha sonora direta do CD, com a participação de bandas que faziam muito sucesso na época, como a Soundgarden, por exemplo. Road Rash é um dos melhores games do 3DO e foi um dos mais vendidos do console. Mas se por um lado essa versão do 3DO foi o ponto mais alto da série, isso também significa que depois do ponto mais alto tem uma ladeira. E desse ponto em diante, os jogos que vieram não fizeram a franquia evoluir. O Mega Drive recebeu mais 2 Road Rashes, um usando o Sega CD e o outro em cartucho, o Road Rash 3. A versão do Sega CD é derivada da versão do 3DO. A trilha sonora se manteve, mas os vídeos e os gráficos sofreram um belo de um downgrade, o que fez com que essa versão do game não tivesse a melhor recepção do mundo. Já Road Rash 3 tentou fazer algumas coisas diferentes, modificando o estilo dos gráficos, levando a competição para outros países além dos Estados Unidos, incluindo aí até o Brasil. Road Rash 3 foi a despedida da franquia no Mega Drive, e esse game falhou em conseguir o mesmo nível de popularidade dos seus antecessores. Depois que o mundo conheceu a versão do 3DO, o nível de expectativa subiu bastante e qualquer coisa abaixo daquilo não teve vida fácil. O 3DO foi um videogame muito caro e teve uma vida útil de apenas 3 anos. Não foi um dos consoles mais populares, mas mesmo depois que ele acabou, nem tudo estava perdido, porque a franquia continuou no PlayStation da Sony, com Road Rash 3D de 1998. Esse foi o primeiro Road Rash a abandonar as sprites e usar gráficos 100% poligonais. Uma mudança que foi complicada, demorada e o resultado não agradou. Além de ter cortado o multiplayer, o consenso é que a versão do 3DO de 94 ainda era muito superior na jogabilidade e performance geral, especialmente no combate. Em 99, Road Rash chegou no Nintendo 64 e trouxe algumas coisas diferentes, como poder jogar com a polícia, mas foi muito criticado pelos gráficos simples e foi mais um game da franquia que não caiu no gosto do povo. Essa versão do game também foi a primeira que não teve nenhum envolvimento da EA, sendo completamente terceirizado. No ano 2000 chegou o Road Rash Jailbreak no PlayStation, que trouxe de volta o multiplayer e alguns outros modos de jogo, mas é basicamente muito parecido com o Road Rash 3D de 98 e não fez nada para levar a franquia de volta aos seus dias de glória. Em 2003 o Game Boy Advance ganhou uma versão desse jogo, e essa foi a última vez que a franquia Road Rash teve alguma movimentação. Desde então, quase 2 décadas depois, quando se fala em Road Rash, só ouvimos o barulho dos grilos. Onde será que Road Rash se perdeu? Uma pergunta ainda melhor: será que tem espaço para Road Rash voltar? Eu acho que tem, mas também acho que é muito difícil que isso aconteça. Não tem como negar o peso que Road Rash teve e como trouxe um conceito novo ao misturar combate corpo a corpo com corrida. Quando começou no Mega Drive em 91, Road Rash era um jogo grande, era algo inovador. Especialmente quando a versão do 3DO apareceu em 94. O que foi visto ali era absurdamente evoluído para a época. Gráficos de explodir o cabeção. E a gente tem que lembrar que o 3DO chegou antes do PlayStation, antes do Saturn. O mundo não tinha acesso àquele tipo de gráficos em videogames, foi um espanto geral. Só que hoje, tudo que o Road Rash tem de melhor para oferecer já foi incorporado como parte de outros games, como o GTA, por exemplo. Reviver Road Rash para os seus dias de glória demandaria um esforço muito grande em um espaço super competitivo. A marca Road Rash ainda é forte e é sempre lembrada pelos fãs. A influência da franquia em outros jogos até hoje é inegável.
inacreditável. Mas a gente nunca pode esquecer que Road Rash é uma franquia da EA, e sabemos que a EA de hoje não tem interesse algum em fazer esforço ou em fazer games. Digo games de verdade, não lixo caça-níquel reciclado anual. Então, nem adianta criar esperanças e expectativas, porque não é impossível, mas é improvável. Mas se você é fã de Road Rash, nem tudo tá perdido. Tem muita gente talentosa interessada em fazer games, e nada impede que surjam outros projetos que tentam reviver os melhores dias de Road Rash, nem que seja usando outros nomes, como por exemplo Road to Redemption de 2017. Então agora eu vou repetir aquela pergunta lá do começo do vídeo: você sente saudades de Road Rash? Gostaria que a franquia voltasse com força total? Ou é melhor deixar como está, porque estamos bem servidos com projetos de fãs da franquia como Road to Redemption? Me conta aí nos comentários. E eu quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal, Vlog do Chiquito, Gabriel Moreira e o Neco Bagdá, que fez um upgrade pra Top Zero Master, aí sim, mano. E aos que renovaram, Neilson Lino por 8 meses, Rodrigo Cavalcante por 9 meses, Pedro Rogério 12 meses, Fernando Henrique 2 meses e o Crossmode por 12 meses. Muito obrigado pela força que vocês dão pro canal, porque ajuda demais. Obrigado pela presença mais uma vez, espero que você tenha gostado do vídeo e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!